Gurizada, bom dia. Hoje é sábado, dia 30 de janeiro. Estamos chegando aí no final do mês, né? Primeiro mês de 2021. Eu tô trazendo esse vídeo aqui, como vocês podem ver no título do vídeo, tá como parte um. Por quê? Ontem foi um dia onde eu acabei me passando um pouco no horário, então o vídeo, quando eu fui gravar o vídeo para estar subindo aí pro YouTube, já não fazia muito mais sentido, porque muitos jogos já tinham acontecido, outros já tinham até começado, daí não ia fazer tanto sentido para vocês, tendo em vista que o objetivo era vocês assistirem um vídeo para pegar dicas, né, de apostas e que se os jogos já tivessem começado, vocês não iriam conseguir extrair quase nada, então não fazia mais muito sentido de gravá-lo. Então eu estou trazendo hoje, nesse sábado, um vídeo como parte um para estar nesse vídeo, nessa parte um comentando sobre os jogos de quinta-feira e de ontem, sexta-feira, principalmente dando bastante foco à rodada final que teve ontem da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, esse vídeo vai ser mais um vídeo para vocês estarem extraindo alguns feedbacks para estar evoluindo, né, as apostas de vocês, tendo em vista alguns aprendizados que a gente sempre tira de cada jogo que a gente trabalha, de cada jogo que a gente assiste aí nesse meio do futebol. Então, começando aqui por quinta-feira, o Liverpool acabou vencendo por 3 a 1 a equipe do Tottenham. Eu me lembro que eu tinha falado aqui nesse jogo sobre o ambos marcam, afinal ambas as equipes eram equipes muito fortes, e eu falei que mesmo pela má fase do Liverpool, era um jogo para o Liverpool ganhar. O Liverpool ainda tem aí, na minha opinião, o melhor time, né? Os 11 titulares do Liverpool, para mim, são os melhores aqui entre todos os times da Premier League. Então, é um time que, se jogar tudo o que pode, não tem nenhum time páreo para o Liverpool dentro da Premier League. E o Tottenham, que não é também o melhor, né, nem perto disso, é um time ali que disputa geralmente vaga para no máximo Champions League. Não é difícil tu ver o Tottenham disputando o título da Premier League. Então é um time que provavelmente se enfrentasse um Liverpool 100% não iria ser páreo. E foi o que aconteceu, né? O Liverpool acabou vencendo aqui por 3 a 1, né? Então tanto ambos marcam quanto essa tendência para a vitória do Liverpool foi bastante certeira. Então foi um dos jogos ali de quinta-feira que nós pudemos obter lucro, né? Outro jogo que eu tinha marcado e tinha comentado era esse Napoli contra o Spezia, que eu até falei que pela odd baixa do Napoli era para explorar mercados alternativos. E todos os mercados que eu cheguei a comentar acabaram batendo, porque eu falei que ou esse jogo era um jogo que ia dar zebra, e daí esse 1,25 não iria fazer sentido, não iria justificar uma aposta, ou seria um jogo que o Napoli provavelmente iria golear. Então fazia sentido daqui a pouco entrar em apostas que tinham odds maiores e que também podiam ser um mercado favorável aí para o Napoli, como por exemplo o Napoli para ganhar o primeiro tempo e ganhou, fez 4 gols já no primeiro tempo. Napoli handicap -1 ou -2 e realmente foi, né? Foi 4 a 2 a partida. Poderiam também entrar em over de gols, esperando uma goleada, pelo menos do Napoli, e o jogo teve 6 gols, né? O Spezia ainda fez 2 gols que contribuiu para o mercado de gols, então quem pegou aqui over 2,5 ou quis pegar até uma odd maior que over 3,5 a 2x, logo no primeiro tempo já bateu esse over 3,5, então também foi um jogo bastante favorável aí da quinta-feira para quem conseguiu fazer essa leitura de explorar mercados alternativos, acreditando, né, em todo esse favoritismo que o mercado estava dando aí para a equipe do Napoli, que avançou para as semifinais da Copa da Itália. Tivemos também na parte da noite da quinta-feira dois jogos atrasados que fecharam, né, os jogos atrasados do Brasileirão. Agora todos os times têm os mesmos 32 jogos. E esses dois jogos foram Bahia contra Corinthians. Aqui eu ainda acreditava numa vitória do Corinthians por acreditar numa má fase do Bahia, que eu não sei até que ponto vai influenciar nos jogos, né? Então, para esse jogo aqui, eu esperava que pelo menos a má fase do Bahia e a necessidade do Corinthians de continuar pontuando para pelo menos sonhar ainda com pré-Libertadores iria fazer com que o Corinthians, pelo menos um empate, fosse arrancar dessa partida. Porém, como vocês podem ver aqui, o Bahia ganhou por 2 a 1. Não foi um jogo de muitas chances para a equipe do Corinthians, né? Não pode se dizer que foi um resultado injusto, foi um resultado onde o time mais eficiente, que foi o Bahia, acabou vencendo. Então, aqui tem que tomar cuidado,
porque a má fase, né, de um time da parte de baixo da tabela acabou não sendo suficiente para apostar contra, né? Então serve de lição, né? Como eu falei muitas vezes, os vídeos, né? Esses vídeos de feedback, onde eu comento de jogos que já passaram, serve para a gente estar corrigindo algumas coisas e já deixar lá anotadinho de lado estratégias e observações sobre alguns times para estar usando em rodadas, em jogos futuros e estar cada vez aperfeiçoando mais as nossas apostas. Então esse jogo aqui foi um jogo muito importante nesse sentido. Outro jogo que eu comentei bastante, que era um jogo que foi muito falado na quinta-feira, foi esse jogo do Grêmio pelo Flamengo, por toda a atmosfera que esse jogo tinha, né? O Grêmio recente tinha perdido um Grenal, o Flamengo que é candidato direto ao título junto com o Internacional, rival do Grêmio, ou seja, era um jogo onde muitos acreditavam que o Grêmio ia entregar, outros acreditavam que o Grêmio ia jogar com tudo, porque precisava da vitória para continuar numa posição, digamos que confortável ali na briga, pelo menos pela pré-Libertadores, caso venha a não ganhar a Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então era um jogo onde ambos os times, de certa forma, necessitavam do resultado, só que um dos times, no caso o Grêmio, poderia talvez não dar tanta importância como daria e como provavelmente vai dar para a final da Copa do Brasil, né? Então foi um jogo onde o Grêmio até saiu na frente aqui com o gol do Diego Souza no primeiro tempo. Só que no segundo tempo o Cruzeiro basicamente passou o carro por cima do Grêmio. O Grêmio ainda fez mais um gol com o Diego Souza de falta, mas foi um lance extremamente isolado. O resto, todas as chances foram a favor do Flamengo. O Flamengo ganhou por 4-2. O Flamengo é um time que realmente tem um elenco mais forte do que todos os outros, né? O Flamengo jogando 100% é muito parecido com a situação do Liverpool na Premier League. É um time que tem um elenco, tem os seus 11 titulares muito acima da média, e isso faz com que, se jogar 100% do que pode, não vai ter time para fazer frente contra o Flamengo. O que acontece muitas vezes é que esses times acabam entrando em má fase por N motivos, até mesmo de treinador, e acabam não conseguindo impor essa superioridade. Então acaba muitas vezes que a gente acaba se apegando muito só ao elenco e acaba tomando rédea aí por acreditar que de repente o que vai fazer diferença na partida vai ser somente superioridade, e não a fase do time ou a performance em campo dos últimos jogos. Então, nesse caso aqui, o Flamengo entrou com o que tem de melhor, né? Jogando o que tem de melhor, com os jogadores que tem de melhor, e acabou fazendo um placar que nessas condições é esperado, né? Eu não vou entrar no mérito se o Grêmio fez corpo mole ou algo do tipo, coisa que eu até acho que não, né? Não acho que o Grêmio fez corpo mole, eu acho que o Grêmio jogou aquilo que pode, né? E quando se enfrenta um time superior, aquilo que pode não é o suficiente, né? E foi o caso aí. O Flamengo ganhou por 4-2, continua aqui, como vocês podem ver, na briga pelo título, né? 4 pontos do Internacional. E o Grêmio se complicou um pouco. O Grêmio agora vai precisar jogar um pouquinho a mais, dar um pouquinho mais de importância para daqui a pouco não deixar escapar aí uma possível vaga para Libertadores, né? Uh, e na minha leitura do último vídeo foi o que eu falei. Se o Grêmio entrasse 100%, o Grêmio tinha chance de ganhar. Mas se o Flamengo jogasse 100% do que pode, é difícil de bater esse time, entende? É um time que provavelmente vai estar pontuando até o final do campeonato. Se o Inter não se cuidar, vai acabar perdendo o título para o Flamengo. Não adianta, é um time que investiu muito no seu time. É um time que investe para ganhar, não só para montar um time, né? Então, tem que tomar cuidado. Acredito que pelas próximas partidas aí o Flamengo vai estar dando o seu máximo. Então é um time que sempre vai estar como favorito. E o Grêmio tem que ficar de olho, porque o Grêmio desde 2020, lá, desde lá do início, é um time que já não vem mais jogando o mesmo futebol que a gente se acostumou a ver, que foi o time que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, enfim, é um time que caiu bastante de rendimento e muitas vezes a gente acaba dando desculpas, né, de que a arbitragem prejudicou, fez corpo mole, isso, aquilo, quando na verdade simplesmente o que aconteceu foi que não teve capacidade de vencer. Então tem que ficar atento aí para apostas futuras. Então esse foi o dia de quinta-feira. Agora eu vou estar passando para o dia de ontem, sexta-feira, onde nós tivemos aqui durante o dia Real Valladolid contra a Huesca. Aqui foi uma partida onde o Huesca ganhou de 3-1. Aqui não tem muito o que comentar, são jogos de times da parte de baixo da tabela. Como eu não fiz nenhum comentário pré-jogo, eu não tenho muito como comparar a análise com o resultado. Então o que dá para falar aqui é que nessas partidas é o que eu falo, é melhor ou deixar de fora ou talvez explorar um mercado alternativo aqui
Em alguns casos, quando tem um jogo assim muito abaixo da média, o que eu gosto de explorar é o mercado de gols, no over de gols, porque, como eu já falei em outros vídeos, eu tenho uma teoria que em jogos muito fracos, o que acaba se sobressaindo é muito mais o ataque do que a defesa. Geralmente esses times eles são muito frágeis na defesa e acabam tomando muito gol. Então, como vocês podem ver aqui, esse jogo foi um jogo onde, se fosse trabalhado esse mercado de over de gols, provavelmente iria bater. Afinal, teve 4 gols a partida e realmente mostrou que a fragilidade defensiva ela fica muito evidente em jogos da parte de baixo de qualquer campeonato, seja campeonatos brasileiros, como Série A, Série B, quanto campeonatos internacionais, como o Campeonato Espanhol aqui, a La Liga. Tivemos também Stuttgart contra a equipe do Mainz. Aqui não tinha muito o que falar, essa odd do Stuttgart até estava bem boa para quem quisesse trabalhar 1.6, tendo em vista que o Stuttgart ele é mais time, é um time de meio de tabela, é um time que é aquele clássico time de meio de tabela que vai acabar pontuando contra times da parte de baixo e perdendo contra times da parte de cima, principalmente no campeonato alemão, onde os times da parte de cima eles acabam tendo um elenco muito superior aos da parte de baixo, né? Tu vê times da parte de cima aqui disputando o título de Champions League, enquanto os times da parte de baixo, muitos aí que acompanham o futebol às vezes nem conhecem, né, os seus nomes, o que representam, porque realmente são times que passariam trabalho na maioria dos campeonatos aí ao redor do mundo. Então essa disparidade entre os times da parte de cima contra os times da parte de baixo acabam fazendo com que resultados acabem se tornando bastante lógicos, né? E esse era um resultado onde provavelmente o Stuttgart a cada 10 partidas vai ganhar 9 delas, porque tem mais time, né? E acaba isso fazendo muito efeito dentro de campo, tendo em vista aquilo que eu já falei, de que a diferença técnica acaba sendo muito grande aqui nesse tipo de campeonato, como o campeonato alemão. Tivemos também aqui um Torino contra a Fiorentina, né? A Fiorentina teve ao longo do jogo 2 expulsos. Acredito que quem estava trabalhando esse jogo, isso foi um padrão de back muito grande aqui para a equipe do Torino, que jogava em casa. Pelo que eu vi aqui, teve algumas chances durante a partida. Então, acredito que esse jogo aqui talvez tenha sido melhor para trade esportivo do que para aposta esportiva, tendo em vista esses cartões vermelhos aqui e a pressão da equipe que estava atrás no placar, no caso a equipe do Torino. Pré-jogo, entrada punter aqui, eu acho meio difícil, assim como o jogo do Real Valladolid contra o Huesca, era um jogo de bastante dificuldade técnica, né? Talvez eu explorasse, como eu falei, o mercado de gols aqui, sempre em partida fraca tem chance de ocorrer mais de um gol, né? Esse era um jogo onde poderia fácil bater o over 2,5. Acho que o Torino ainda teve um pouco de incapacidade, tendo em vista que estava com 2 a mais quase o segundo tempo inteiro e mesmo assim só conseguiu um gol, só conseguiu um empate. Então foi uma infelicidade aqui. Porém, são jogos que, se você não está acostumado a explorar esses mercados alternativos, se você não confia muito nesse método de over de gols em jogos ruins, pela fragilidade defensiva, então é melhor deixar esse tipo de jogo de lado, mesmo que tenha poucos jogos no dia ou algo do tipo. Às vezes é melhor tu relaxar um pouco, respirar um pouco, se preparar para dias futuros, né, para partidas futuras, fazer uma análise mais detalhada para estar lucrando, do que daqui a pouco não, eu preciso trabalhar algum jogo hoje, eu preciso apostar, não posso ficar sem apostar, e daí acaba se jogando em jogos como esse, que muitas vezes não faz o menor sentido, não tem o menor padrão, e a gente acaba muitas vezes perdendo aí um dia de aposta que depois, num dia talvez mais produtivo, sirva só para estar recuperando o que perdeu do que estar lucrando de verdade, porque não soube esperar, não soube fazer essa divisão entre jogos que realmente valem a pena para jogos que não valem aí o nosso esforço. Tivemos também aqui um jogo do campeonato francês, Olympique de Lyon contra Bordeaux. Aqui é um jogo de times que costumam jogar bem as suas partidas, o Bordeaux costuma pontuar, né, em partidas contra times também da segunda parte da tabela. Porém, o Olympique de Lyon aí ele está em outra prateleira. É uma equipe que junto aqui com o PSG fazem a ponta do campeonato francês. Tem um elenco ainda superior ao dos adversários. Aqui o que eu trabalharia seria realmente o ambos marcam ou algo voltado para a equipe do Olympique de Lyon, né? Óbvio que explorando talvez mercados alternativos como o Olympique de Lyon para ganhar já o primeiro tempo, aqui é 1.8 ou algo do tipo, esperando uma certa superioridade do Lyon
pelo que representa, né? Aqui no Campeonato Francês, PSG e Lyon, pelo menos nessa temporada, eles estão um degrau acima. O Mônaco e o Lille eu acho que corre ainda um pouco por trás, mesmo o Lille tendo a mesma quantidade de pontos, eu acho que em termos de elenco e de camisa ainda ficam um pouco para trás, né? Então tem que tomar ainda um pouco de cuidado. Mas aqui eu acho que esses dois mercados, ambos marcam e algo a favor do Lyon aqui eram os mais indicados. Já na parte da noite, chegamos aqui à parte principal do vídeo. Tivemos a rodada final do Campeonato Brasileiro Série B, né? Alguns jogos já sem muita importância, alguns times já sem lutar por nada, né? Times já rebaixados, times que não tem mais chance de nada. Já outros times brigando por título, brigando por classificação para a Série A, né? Enfim, alguns jogos foram bem fáceis até de fazer análise pela superioridade técnica e pela falta de pretensão dentro da partida. Outros já foram um pouco mais complicados pelo que significava a partida para os times que estavam disputando, né? Então, para não perder tempo aqui, tivemos Figueirense contra a Ponte Preta. Aqui basicamente é um duelo onde ambos os times eles já não tinham muita pretensão. Só que o que sobrou aqui? Sobrou um Figueirense que passou o campeonato inteiro sem jogar um bom futebol e que acabou sendo rebaixado para a Série C, contra uma Ponte Preta que provavelmente se tivesse um pouco mais de rodadas aí, provavelmente ia ser um time que ainda ia brigar aqui por essa quarta colocação aqui para estar indo para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque é uma equipe ainda que tem bastante história, que geralmente monta elencos competitivos, não para estar brigando daqui a pouco por uma competição maior, mas para esse tipo de competição, para a Série B, muitas vezes acaba sendo suficiente. E ficou explícito aí nesse 7-2 que é um time bastante superior. Eu não sei se o Figueirense usou seus titulares ou se acabou usando reservas ou algo do tipo por já estar rebaixado, mas enfim, independentemente de qual os jogadores entrarem em campo, não é um resultado tão surpreendente, porque, como eu falei, ia ter muitos jogos onde os times já não esperam muito da competição, e isso faz com que resultados inusitados como esse aqui acabem ocorrendo, onde a Ponte Preta ganhou por 7-2. Quem trabalhou aí algo a favor da Ponte Preta, esperando que a superioridade técnica do time fosse prevalecer aqui, se deu bem, né? Afinal, estava acima de 3x, até achei uma odd um pouco inusitada, que eu não sei se eles esperavam talvez um time reserva da Ponte Preta ou algo do tipo. Ou para quem trabalhou também o over de gols aqui, esperando pelo menos o over 2,5 aqui, pagando 1,57, já é bastante interessante, né? E tendo em vista que esse jogo aqui teve 9 gols, quem trabalhou o over 6,5 já estava pagando 10x, né? Então quem teve daqui a pouco essa visão de que esse jogo seria goleada por ser quase em ritmo de amistoso aí, acabou se dando bem. Tivemos também Sampaio Corrêa contra o Oeste, aqui não tem muito o que falar, a mesma coisa do jogo da Ponte Preta contra o Figueirense, a gente tinha um time rebaixado que não jogou bem o campeonato inteiro, contra um time que provavelmente também, se desse um pouco mais de tempo, iria sim brigar por essa parte de cima da tabela. É um time que por muito tempo aí disputou as primeiras colocações, mas que caiu muito ao longo do campeonato, a ponto de que nem essa reação aqui no final, né, onde teve aí 3, 4 vitórias seguidas, foi o suficiente para estar entrando no G4. Então espero aí que o Sampaio Corrêa tenha tempo aí para corrigir os erros para a próxima temporada. Tava pagando uma odd bem baixa, acredito que esse tenha sido um jogo que serviu mais para completar a múltipla do que para se jogar individualmente, tendo em vista que entrar em over de gols ou outro tipo de mercado era um pouco difícil por se tratar de Série B e às vezes faltar qualidade para esses tipos de mercados. Porém, também entrar direto aqui na vitória era um pouco difícil, era muito baixa a odd, não iria ter tanto valor assim. Tivemos também o Operário contra Botafogo de São Paulo, outro jogo no mesmo esquema, um time que não tem tanta pretensão, mas é superior tecnicamente, no caso o Operário, contra um time que não mostrou nada o campeonato inteiro e já estava rebaixado. Então esses três primeiros jogos tiveram o mesmo cenário e os três bateram o mesmo resultado. Os três, o time onde tem superioridade e acabou ganhando do time que foi rebaixado e não apresentou nada ao longo da temporada. Foi um placar mais magro do que o da Ponte Preta, né? Foi aqui um 1-0, mas também a 2,5 aqui era uma odd boa aqui de estar daqui a pouco se trabalhando, tendo em vista que a superioridade técnica num campeonato como a Série B, ela vai fazer diferença, ainda mais numa última rodada onde existe alguns fatores externos ali envolvendo cada jogo do dia de ontem.
Tivemos também aqui série CRB contra Cuiabá. Aqui foi um jogo onde eu até esperava um jogo melhor aqui da equipe do Cuiabá. Eu acredito que o Cuiabá tenha entrado nessa partida já com praticamente classificado para a Série A, né? Não me lembro se matematicamente o Cuiabá ele tinha chance de não se classificar. Uh, Porém, acabou perdendo de 4-1. Achei até que foi um pouco exagerado esse placar, ainda mais se tratando de um time como o CRB que não brigava por mais nada. Daqui a pouco tá ganhando de 4-1 de um time que fez um campeonato melhor. Uh, Só mesmo numa última rodada nesse cenário para algo desse tipo acontecer. Quem trabalhou aí o over de gols acabou se dando bem. Eu particularmente faria algo relacionado ao Cuiabá, até aproveitando essa odd alta aqui. Porém, esse talvez tenha sido a primeira partida aí dessa última rodada da Série B que tenha ido um pouco fora, assim. Não digo do esperado, porque o próprio mercado estava dando vantagem para o CRB, mas um pouco por fora do que aconteceu ao longo da competição, digamos assim, né? Quando a gente para ver que o Cuiabá subiu para a Série A, é meio estranho a gente ver tomando 4-1 para um time que estava em ritmo de amistoso aí nessa última partida. O América Mineiro, que estava disputando o título com a Chapecoense, acabou vencendo por 2-1 a equipe do Avaí. Aqui foi um jogo onde por muitas vezes eu até achei que o América Mineiro não ia perder esse título, porque assim como a Chapecoense, o América Mineiro tinha total condições de vencer, e como estava melhor em, em, em gols pró, eu achava bem difícil daqui a pouco essa vantagem do América Mineiro acabar caindo. Eu achei que mesmo se a Chapecoense vencesse, não ia conseguir tirar essa vantagem do América Mineiro. Porém, o América Mineiro fez um início de jogo muito bom, fez 2-0 rápido, né? Acabou saindo do primeiro tempo com a vitória, só que acabou tomando um gol no segundo tempo e acabou relaxando demais. E então, obviamente, aqui o mercado ele era todo para a equipe do América Mineiro, não tinha outro resultado possível nessa partida, então nesse sentido eu nem vou comentar muito. Porém, no mesmo instante estava jogando a equipe da Chapecoense. A Chapecoense também começou vencendo com o gol do Anselmo Ramon, só que acabou sofrendo empate no segundo tempo. Nessa altura do campeonato, o América Mineiro estava ganhando e como a Chapecoense ainda precisava tirar saldo de gol, eu particularmente até já achava que o título estava na mão do América Mineiro. Porém, como vocês podem ver, a Chapecoense virou o jogo e aos 52 do segundo tempo, no apagar das luzes, teve um pênalti a favor da Chapecoense e o Anselmo Ramon ainda bateu com cavadinha e acabou vencendo a partida por 3-1. Acabou passando o América Mineiro em termos de saldo de gols, né? Como vocês podem ver, a Chapecoense estava com um de saldo a mais do que o América Mineiro e acabou sendo campeã aí da Série B. Aqui também, como eu falei, em termos de mercado não tem muito o que falar, não tinha um resultado diferente do que vitória da Chapecoense aqui para trabalhar. Esse 1,55 até não estava pagando tão mal, né? Quando juntado aqui com esse resultado do América Mineiro, até com outros resultados aqui que eu já tinha comentado que tinha uma leitura até bem tranquila de se fazer, provavelmente deu para pegar uma odd bem boa aí nessa rodada final da Série B. Tivemos também aqui Náutico contra o CSA. O CSA estava em outra disputa aí importante nessa última rodada, que era a disputa de conseguir a última vaga para ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, o CSA não fez uma partida boa. A equipe do Náutico aí já estava salva da zona de rebaixamento, porém mesmo assim fez uma partida até que boa pelas circunstâncias e acabou saindo na frente. O CSA só foi empatar no segundo tempo e acabou não conseguindo a vitória. Enquanto rolava esse jogo, a equipe do Juventude vencia por 1-0 a equipe do Guarani, fez um gol já no primeiro tempo, segurou o resultado durante o jogo e acabou vencendo aqui a partida e indo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu particularmente, até antes de começar o jogo, eu até imaginava que poderia acontecer um empate aqui entre Náutico e CSA, por acreditar que o Náutico não ia entregar essa partida tão fácil aí para o CSA. Uh, Porém, como o CSA ainda estava com uma odd de 2,2, dava para pelo menos proteger no empate e jogar nessa múltipla junto com o Chapecoense, América Mineiro, eu acho que dava um multiplicador bem bom. Acredito que quem soube fazer a análise certinha aqui dessa última rodada do Campeonato Brasileiro Série B conseguiu juntar aí alguns resultados e fazer
um lucro bem bom aí, conseguindo um multiplicador acima aí de 6x, algo do tipo, porque realmente teve muitos jogos e com leituras até fáceis de fazer, digamos assim, pelos momentos dos times e pelo que significava a partida, né? Talvez Náutico e CSA não fosse uma partida tão fácil, mas quando você vê que o CSA precisa do resultado para estar indo para uma Série A, você acaba pelo menos dando um empate aí, ou o CSA para essa partida, né? Mesma coisa que América Mineiro e Chapecoense, ambos precisavam da vitória para conquistar o título, jogando em casa. Não eram jogos fáceis, mas eram jogos onde provavelmente a vitória não ia escapar deles. Eram times que brigavam muito mais pelo saldo de gols, ou seja, ganhar com uma vantagem um pouco maior do que pela vitória em si, que já era, digamos que 80% certo, assim, que esses dois times iriam ganhar. Então, foi uma rodada até bem boa nesse sentido. Tivemos daí outros dois amistosos. A equipe do Brasil de Pelotas enfrentou a equipe do Vitória. O Vitória acabou vencendo por 1-0 a partida. Aqui eu até daria algo a favor do Brasil de Pelotas por ter melhorado muito ao longo do campeonato. Porém, esse é o tipo de partida que até nem valia muito a pena se trabalhar, tendo em vista que tinham partidas que os times necessitavam mais, então não tinha por que trabalhar um amistoso, ainda mais quando o nível técnico ele é mais parelho do que era aqui, por exemplo, nesses primeiros 3 jogos, onde tinha um time rebaixado contra um time da parte de cima, ou seja, Brasil de Pelotas contra a Vitória não era um time rebaixado contra o time da parte de cima, eram dois times que disputavam posições semelhantes, então a leitura ela ficava um pouco mais encardida, digamos assim. Então não tinha por que prejudicar múltiplo ou algo do tipo, tentando adivinhar aqui um possível resultado, né? Tendo em vista que achar um padrão já era um pouco mais difícil. Mesma coisa aqui para Paraná e Cruzeiro, dois times que já não tinham pretensão nenhuma. Acredito que a equipe do Cruzeiro até já não jogou mais com vontade de vencer essa partida. Vocês podem ver até no gráfico ali, foi uma partida bem morna entre um time rebaixado contra aqui um time da parte da metade da tabela, ainda mais tratando de Cruzeiro que esperava muito mais nessa temporada, né? Tinha quase como obrigação subir e até ganhar o título, e daqui a pouco tá aí não subindo para a Série A e tendo que disputar mais um ano a Série B. É desanimador para a equipe que chega mesmo nessas últimas partidas aqui sem muita pretensão e sem muita vontade, né, dentro de campo. Então, basicamente o que eu tinha para falar era isso. Foram jogos muito bons aqui da Série B. Quem soube separar os jogos bons dos jogos ruins e soube fazer as leituras ali certinhas, foi uma rodada aí muito boa, de bastante lucro, do dia de ontem. Esse vídeo, como eu falei, vai ser só isso, vai ser só análise desses 2 últimos dias que teve. A partir desse ponto, eu vou estar fazendo um vídeo parte 2 falando só sobre os dias só sobre os jogos do dia de hoje, sábado. Então, quem quer ver os jogos de hoje aí, alguma análise para estar ajudando nas apostas, passem para o vídeo parte 2, que eu vou estar falando um pouco mais aí sobre a final da Libertadores e sobre diversas partidas que vão estar acontecendo aí ao longo do dia dos campeonatos internacionais. Então, basicamente é isso. Agradeço aí a atenção de vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, passado alguma mensagem e através de feedback dessas partidas eu tenha conseguido trazer aí para vocês algum aprendizado para não só vocês, mas eu também estar melhorando aí apostas futuras, traders futuros aí para estar lucrando cada vez mais. Então, basicamente é isso. Desejo aí a vocês um bom dia. Passem para a parte 2 aí do vídeo, que eu vou estar falando um pouco mais sobre o dia de hoje. Então é isso aí, abraço, até o próximo vídeo aí.